Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta Programa Espiritismo e Atualidade. Um programa que acompanha o progresso da ciência, da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. No programa desse mês, Marta Antunes recebe João Rabelo, Ida Natividade, Maiara Paz e Wagner de Assis. O tema da conversa será a FEB Cinema, produções com a temática espírita, lançamentos e projetos futuros. Estreia do filme Chico para Sempre, dirigido por Wagner de Assis. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos escutam, que nos veem, que nos acompanham mensalmente no segundo domingo, cada mês. Estamos felizes por mais um programa, e agora nós temos boas novidades aguardadas com muitas expectativas por todos aqueles espíritas, por todos aqueles que nos escrevem quase que diariamente. Hoje nós vamos ter uma roda de conversa, né? E nós vamos ter, como foi anunciado, o Wagner Assis, que é o produtor de cinema, roteirista, escritor. Nós vamos falar mais sobre ele, sobre os projetos presente e futuro. Temos também a nossa querida Ida Maria, colaboradora e amiga de muitos anos, a Maiara também, da nossa FEB, colaboradora, trabalhadora da nossa FEB. Mas o Rabelo ainda não entrou. Vocês já conhecem o Rabelo. Daqui a pouquinho ele está chegando. Então, para iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo informal, eu vou pedir a todos os que se encontram aqui que façam suas considerações iniciais, se auto-apresentando. Fique à vontade. Começo? Vou começar, então. É uma coisa bem informal. Pode começar. Vai lá, Ida. Está com você. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, como disse a Marta. Meu nome é Ida Natividade. Eu estou colaborando com a FEB já há muitos anos e agora, principalmente nesse projeto, nesse nosso programa do FEB Cinema, que dá muita satisfação e alegria para a gente. Obrigado, Ida. Quem vai falar? Wagner, Maiara. Fique à vontade. Vamos lá, bom dia a todos, tarde e noite. Interessante o Galo. O Galo foi o primeiro a se apresentar. Nossa, ele é o rei do terreiro, né? Perfeito. Excelente. Eu sou Maiara Paz, estou como coordenadora de comunicação e agora de cinema da Federação Espírita Brasileira, né? E é uma grande alegria estar aqui com todos para falar um pouquinho desse novo selo que foi lançado, né, oportunamente agora com o início das gravações do nosso Lar 2 Os Mensageiros, mas que já vem sendo idealizado há alguns anos, e a gente vem bater esse papo também sobre os lançamentos, né, e agora, 13 de outubro, viremos com Chico para Sempre, filme documentário, lançado justamente nos 20 anos de desencarnação de Chico, né, Marta?
E a FEB tem, inclusive, feito uma campanha ao longo do ano. Seja bem-vindo, Rabelo. Rabelo, seja bem-vindo. Nós estamos iniciando as apresentações. Cada um comece, fala a sua apresentação. A Ida já fez, a Maiara acabou de fazer. Agora você e o Wagner se apresentam, fala o que vocês acham que devam fazer. E nós estamos tendo alguém, um indivíduo, na verdade, muito feliz, que toda hora ele canta. Você vê o que é a vibração de um programa desse, né? Toda hora ele canta ali fora, você vai escutar daqui a pouco, ele anunciando esse programa. Então, pronto. Rabelo e Wagner, a palavra é com vocês. Primeiro chefe da música, chefe do cinema aí, vai lá, Wagner, por favor. Tá bom, seu Rabelo. Olá a todos, eu sou Wagner de Assis, eu sou cineasta, jornalista, sou carioca. Hoje sou um flamenguista entristecido, porque o Flamengo perdeu algumas semanas atrás, então quando a gente está gravando é um dia seguinte do Flamengo, mas muito provavelmente hoje serei um flamenguista feliz, porque os jogos já teriam passado e espero que outras vitórias venham. Prazer enorme estar aqui falando de cinema, prazer enorme sempre estar falando de audiovisual, de Chico Xavier, de Nosso Lar. É o que me alimenta, né? É o tema da minha vida, né? O espiritismo é o que me move profissionalmente. Estou aí há 25 anos sobrevivendo com uma produtora no Brasil, que eu acho que é algo quase miraculoso, né? Mas seguimos adiante, firmes, continuamos a nadar, que nem a peixinha lá do filme Nemo, né? E aqui entre amigos, que me querem sempre muito bem, que eu agradeço muito todo o carinho. Lá se vão aí quase 20 anos de relacionamentos, e que espero que sejam mais 20, né, de projetos e trabalhos bem feitos. Obrigado pelo espaço e Deus conosco aí, aproveitando o tema, o nome do programa, né, do sistema de comunicação. Que Deus esteja conosco. Eu, João Rabelo, não sou flamenguista, felizmente. Eu sou diretor da Federação Espírita Brasileira e diretor da FEB Cinema, além dessa equipe nossa, a Maiara, coordenadora Ida, e com a supervisão da Marta e do Geraldo. Nós estamos aí empenhados nesse ano do Chico Xavier e de lançar o processo e o projeto FEB Cinema. Nós já fizemos uma primeira experiência exitosa, pouco mais de 10 anos, é o Nosso Lar. Agora, nós estamos finalmente para soltar o filho do Wagner, é o Chico Xavier, novamente. Chico é sempre um nome rico para a gente trabalhar. Estamos trabalhando no filme Nosso Lar 2, que está também nos finalmente, e que deverá ser lançado agora nesse semestre. O sucesso total foi Nosso Lar, né? Então, Chico é que vai ser lançado agora. O ano que vem nós lançaremos, se Deus quiser, Nosso Lar 2. Mas temos aí uma perspectiva muito animadora, porque é uma maneira de divulgar a doutrina espírita abrangente, sem fronteiras, aberto a todos, compreendido por todos, de maneira alegre, bonita, agradável, que é simplesmente a frieza da palestra. Um bom dia para todos, Jesus sempre. Conosco. Muito bem. Então, vocês estão vendo, queridos amigos, amigas, internautas, que hoje o nosso programa está bem animado, bem colorido, mas continuamos naquele convívio fraterno. Eu vou dirigir inicialmente uma pergunta ao Wagner Assis, só para iniciar mesmo o trabalho, a reunião. Wagner, na sua experiência de diretor, produtor e roteirista de cinema, percebe-se que você aprecia a temática espírita, como Nosso Lar, de 2010, o Kardec, de 2019. Nós gostaríamos de saber, fala para nós, quais os motivos dessa escolha? Quais são as expectativas, Wagner,
a respeito, sobretudo quando se considera a grande heterogeneidade da sociedade humana. O que você gostaria de nos informar a respeito? Marta, normalmente a gente costuma dizer que o vento sopra onde o espírito vivifica, né? Ou seja, esse tema particularmente me interessa muito como um tema de vida. Se eu fosse advogado, muito provavelmente eu estaria investigando os cânones da doutrina espírita do ponto de vista da advocacia. Se eu fosse arquiteto, idem, como é que seria a arquitetura espiritual, né, na Terra, encarnada. Enfim, como eu me formei primeiro em jornalismo e logo em seguida fui me especializar, fui trabalhar com cinema, com roteiro de cinema, e a gente se entende como contadores de história, né? E quando você se percebe alguém que é interessado em contar histórias, o que você vai buscar boas histórias, são boas histórias, é um movimento natural. Então, sou de família católica espírita, como provavelmente 95% da sociedade brasileira, né? Mas basicamente de família que vem embasada na vida espiritual, no trabalho espiritual, desde que me entendo por gente. E acho até natural que, embora tenha feito uma primeira profissão que nos oferece leituras diversas, né? Tive a possibilidade de passear ali pelas boas leituras que existem dos gregos, dos russos, a poesia clássica, enfim. O que acaba me interessando, e é uma decisão pessoal mesmo, né? São as coisas que a gente lê a respeito da vida depois da vida. Isso, e não só do ponto de vista de interesse simplório, mas por entender que esse talvez o grande assunto que a sociedade deva mergulhar. Essa é a barreira a ser transposta ainda nesse início de século XXI. Com o tempo, eu trabalhei, fiz projetos que não tinham a ver diretamente com a doutrina espírita lá no início da carreira, mas é interessante ver que estivesse eu escrevendo um filme para a apresentadora Xuxa, estivesse eu escrevendo um filme para a Angélica, que, enfim, de alguma forma, as coisas que nós apreendemos quando estudamos a doutrina espírita, quando lemos a doutrina espírita, elas fazem parte da nossa vida. Por isso que eu acredito mais em espírita cineasta do que cineasta espírita, porque o espiritismo vem antes da formação profissional, né? Ele vem dentro da formação humana. E aí, a naturalidade do fato foi que nesses últimos 25 anos, desde que a Cinética, de que eu criei essa produtora, essa representação jurídica, eu fui aos pouquinhos procurando dizer, olha, eu quero contar as histórias que eu acho que sejam relevantes. O primeiro filme que eu fiz foi A Cartomante, que era uma história do Machado de Assis, que tinha uma cartomante que lidava com o imponderável, e a gente eu fiz uma adaptação para o presente. Acho até que foi meu primeiro filme como diretor, acho até que foi um capítulo à parte, né? Primeiro filme da vida de todo mundo é um capítulo à parte, aquele lugar em que você se descobre o que você está fazendo, e só o fato de você conseguir fazer o filme e levá-lo às telas de cinema já é um sucesso, porque é tão difícil, é tão complexo fazer um filme, né? E logo depois eu pensei, olha, é difícil, é complexo, demora pra caramba, eu vou fazer as histórias que me interessam mais, falam mais a minha alma, né? E foi quando eu pude começar a escolher. E isso é muito interessante, que não me faz escolher somente coisas que estejam ligadas oficialmente. Enquanto Wagner volta, Voltei. Coisas que me façam diretamente a doutrina espírita, mas eu tenho esses óculos, né, que a doutrina me emprestaram. Então, estejamos nós fazendo, por exemplo, um filme documentário sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é algo que eu tive a oportunidade de realizar.
É engraçado como a gente olha isso do ponto de vista, nossa, como que foi a colonização dessa cidade? Olha como essa cidade é hoje. Olha como é que são os processos reencarnatórios. Olha como foi a vida de Manuel da Nóbrega. Nossa, Manuel da Nóbrega foi Emmanuel. Então você consegue entender um pouco do trabalho dele, já que Emmanuel trabalhava para o Cristo há 1500 anos. É interessante como isso permeia e orienta o nosso olhar. Então, tive a oportunidade de trabalhar em novelas na TV Globo, né? Foram novelas que tinham um ou outro aspecto da doutrina espírita, como a reencarnação, como a ausência da morte, né? Enfim, recomeçar. E isso, colocado no contexto da dramaturgia, do melodrama, né? Do folhetim, também foi um olhar de vida. Para não me estender muito, eu entendo que nós precisamos fazer colocar para fora aquilo que nos alimenta. E essa é uma escolha que direciono bastante do meu trabalho e fico feliz por ela, né? Tive a oportunidade de escrever um livro sobre mediunidade, enfim, é algo que eu acho que me guia e é uma estrela guia, assim. Muito bem. E isso é muito importante, essa sua fala foi muito importante, a gente percebe que no mundo atual que há uma grande polarização, manifestações muito extremistas, não só na área política, em tudo no mundo, qualquer assunto que se levanta hoje, há uma grande polarização. E a doutrina espírita, como nós sabemos, postulados espíritas, ele transmite uma orientações, ou esclarecimento, ou explicações de natureza universal, quer dizer, o que serve para mim, serve para você, serve para o católico, para o protestante, para o judeu, para o muçulmano, serve para o cientista, serve para o filósofo, serve para o jovem, serve para o... Então, isso é importante porque traz uma mensagem de congregação, de união, não de igreja, mas no sentido de nós voltarmos mais para os valores morais da vida. Então, eu diante de tudo isso, nós lembramos que nesse ano, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela trouxe a campanha Ano do Chico Xavier. Essa campanha Ano do Chico Xavier, um homem chamado Amor, em que agora estão completando 20 anos completam-se 20 anos da sua desencarnação e da falta que ele nos faz. Então, diante dessa perspectiva, o Ano do Chico Xavier, um homem chamado Amor, com todos os desafios que vocês vão falar a respeito disso, que nós estamos enfrentando nesse ano, mas o objetivo dessa campanha, por certo, é a divulgação da obra e vida do grande médium, amigo inesquecível Chico Xavier. Então, dentro desse Ano do Chico Xavier, vai ser lançado, que nós estamos sabendo, todo mundo está sabendo, está naquela expectativa, um filme documentário chamado Chico para Sempre. Eu não vou falar quando, vocês é que vão dizer quando é que vai ser lançado esse filme, que está o meio espírito, está assim, todo mundo, toda hora, quando é que vai ser o filme? Quando é que vai ser o filme? Então, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: qual a importância desse projeto, a campanha do Ano Chico Xavier, um homem chamado Amor, para o movimento espírita, para a sociedade? E como é que tem sido essa campanha de que nós estamos lembrando, marcando os 20 anos da desencarnação do nosso querido Chico? Gente, fala para nós aí, vocês estão com a palavra de vocês. Podemos falar, Wagner? Podemos falar? Maiara, Ida, querem falar? Fica à vontade, pode à vontade, vai entrando, vai sair, não pode entrar no meio do outro, não tem importância. É bem informal. Na verdade, a gente queria mobilizar o movimento espírita. Lamentavelmente, a Covid prejudicou um pouco o trabalho, o esforço que se pretendia. No entanto, dentro do possível, dentro dos limites,
nós fomos divulgando para o movimento espírita, porque Chico é muito fácil. Entre aspas, Chico é um produto fácil de vender, né? Porque, falando do ponto de vista mercadológico, de marketing, porque ele é uma figura tão ímpar, tão querida, tão sem fronteiras, que qualquer um de nós falamos sobre Chico com tranquilidade. Falar de homem nobre, bom, porque o mundo está carente desses valores e o mundo está carente de paz. A criatura humana está precisando ter tempo e oportunidade de encontrar-se e encontrar Jesus nas coisas que nós podemos fazer. A Federação Espírita Brasileira, que tem o seu papel de coordenar o movimento espírita no país e fora do país, com a colaboração que faz com o SEI e a busca natural que os países vizinhos ou não buscam aqui na FEB. Então, falar sobre o Chico, primeiro, que é uma coisa muito prazerosa. Segundo, que é falar de alguém que é absolutamente limpo de coração, ou para usar o evangelho, puro de coração, né? Porque Chico foi essa medida incomum que mede a bondade, que mede na metragem comum dos sonhos, porque não tem limites. Pessoalmente, eu conheci o Chico, e muitos daqueles que o conheceram, guarda sempre essa lembrança muito rica de ter tido um homem vivido, convivido, ou visto, ou conversado, que é alguém que para nós representa Jesus sem nenhum demérito. Uma criatura que representa, é chamado Kardec brasileiro, para alguns, como o doutor Bezerra, mas o Chico é aquela criatura que é referência no meio espírita, sem dúvida, dos encarnados com que nós convivemos. Chico é a referência maior, e nós todos nos apelamos, fazemos uso dele, em todos os recantos, muitos centros espíritas do Brasil ou fora. A figura do Chico é aquela figura ímpar, limpa, que a gente não tem nenhuma dificuldade de repetir aquilo que ele disse, porque dedicou-se por inteiro ao trabalho do Evangelho, à preocupação de divulgar a mensagem espírita, na visão espírita, na linguagem e a mensagem de Jesus de Nazaré. Então, agora o filme vai ajudar para que nós relembremos novamente Chico, porque o produtor, que é o nosso Wagner, rodou por o Brasil, uma das pessoas mais vivenciadas com o Chico, que tem informações, que tem documentação, e viu que é possível trazer de uma maneira agradável, bonita, essas lembranças que, nesses dias difíceis, fazem tanto bem a nós. Por dificuldades o Chico teve, como todos nós temos, mas ele conseguiu suplantar todas pela absoluta confiança que tinha de Jesus, de Kardec, na mensagem espírita. Então, nós estamos assim diante de dois grandes eventos, na verdade. Um, que é um ano que a Federação Espírita Brasileira colocou como ano Chico Xavier, Chico, um homem chamado amor. Esse é um. E o outro, um documentário a respeito do Chico Xavier, um filme documentário, filme Chico para Sempre. Bom, então nós precisamos esclarecer, explicar para aqueles que nos veem, que nos ouvem, aqueles que estão interessados e que perguntam: mas o que é esse ano Chico Xavier? O que é esse filme documentário? Então, agora eu quero ouvir vocês explicar bem para aqueles que nos escutam, que nos veem, os internautas, o que significa esses dois projetos. A palavra está com vocês, eu não vou denomear ninguém. Eu vou puxar, então, para cá. A ideia, quando a gente começou a pensar no projeto, era rememorar, né? Era trazer o Chico, que já está perto na vivência de cada um, trazer para mais perto ainda. Né? Aqueles que conheceram, rememorarem fatos, aqueles que não conheceram, terem realmente um pouco mais dessa vivência próxima. E aí começamos com o primeiro desafio, que era o nome propriamente, porque como definir Chico? Muito difícil, muito. Chico é tudo, Chico é o evangelho, é a vivência, é o roteiro, é o exemplo. Né? Então, nós realmente começamos com o primeiro desafio aí e acabamos com o Chico, né? Um homem chamado amor. Ano de Chico, né? E aí, depois, começamos com o segundo desafio. Dentre tantos materiais, fotos, imagens, depoimentos, como é que a gente conseguiria delimitar, porque é um ano, né? A gente faz projeções semanais em redes, portal, mas como é que a gente conseguiria, entre tanto material, selecionar
aqueles mais significativos ou que tocassem mais o público, né? Então, desenhamos mais ou menos 3 vertentes, que seria o Chico Homem, que foi o primeiro trimestre, né? O Chico Médium, e depois passamos para o Chico e a Caridade, que vai ser iniciado agora em outubro, inclusive. Então, dentro desse planejamento, nós conseguimos trabalhar um pouco mais, dentre tanto material vasto, material e rico, né? Com apoio, inclusive, do Oceano, na parte Oceano Vieira, né? Na parte tanto de fotos, quanto na parte de edição em vídeo também, e conseguimos trazer um pouquinho, né? Eu espero, né? Trazer um pouquinho para o público de tudo isso que Chico é, que Chico nos representa, né? E nos representa também. Então, veio realmente essa ideia também em termos de eventos. Nós tivemos, até com a participação da Marta, 3 lives, né, com esse foco, com participantes diversos, Godinho, Nereu, a Célia, né, o Campete também, o Alberto Almeida, falando, né, sobre essas 3 vertentes também. E trouxemos um especial de trechos editados do Pinga Fogo, né, a Versátil também auxiliou nesse sentido, porque é um programa que, né, marcou realmente, a TV brasileira marcou o espiritismo, foi realmente um marco, acredito, em discussões, debates ali na TV aberta, imagine, né, temas que eu acho que pouco eram debatidos, Chico ali respondeu com maestria, né, de uma forma tão clara, de uma forma tão pura, né, que essa é uma palavra interessante para Chico, pureza, né, ele colocava isso realmente na vivência e nos trabalhos. E a gente trouxe um pouco desse resgate do Pinga Fogo, né, desse olhar dele sobre temas atuais, que continuam sendo atuais até hoje, né, e trouxemos também esses eventos, pena, como disse o Rabelo, que a gente teve a pandemia, porque a nossa ideia era ter uma exposição do Espaço Cultural da FEB, que pudesse rodar o país, mas infelizmente não pudemos, né, porque a FEB também está em obras, então não teríamos como realizar, né, agora fisicamente. Mas a gente trouxe essa proposta, né, mais em termos virtuais, que agora com a pandemia está tudo tão próximo, né, e trouxemos um pouquinho dessa bonita história, né, de Chico para sempre. Né, a ideia realmente do documentário, fazendo parte da programação, né, do ano do Chico, e fechando com chave de ouro, eu diria, né, porque vem agora dia 13 de outubro, já antecipando a data para todos, nos cinemas de todo o país, né, essa expectativa, né, Wagner? E realmente é parte da programação, conta com, né, com mais de 80 depoimentos, a gente fica brincando, né, de Pedro Leopoldo e Uberaba a Nova York, né, então a ideia realmente é contemplar, né, também esse documentário, esse filme documentário, dentro da programação desse ano do Chico, né, um momento realmente muito ímpar, né, muito além de homenagens, que ele não é, a gente sabe que ele não é disso, né, mas foi realmente aproximar um pouco Chiquinho ainda mais da gente, né, realmente trazer para gerações variadas, né, porque jovens que não tiveram contato, poderem também conhecer, lembrar um pouco de todo esse trabalho realizado, de caridade, de amor, né, e também para quem conviveu, Marta, Rabelo aqui, né, também trazer um pouco dessa lembrança de tudo que, né, que ele concretizou nessa existência, né, cartas, livros, caridade, amor propriamente, né? Então foi essa junção. Muito obrigada, Maíra. Antes de passar a palavra para os demais, para o Wagner, para a Ida e para o Wagner, eu queria perguntar para você que realmente todo esse material da comemoração do ano do Chico Xavier, se isso vai estar disponível, aonde, como que se as pessoas, por exemplo, quem não viu, quem não conseguiu acessar do primeiro trimestre ou do segundo, né, como que eles podem ter esse material, acesso a esse material, eles podem, depois você comunicar, se quiser comunicar agora, Maiara, seria bom, porque as pessoas ficam ansiosas, ficam na expectativa de ver todo esse material do ano Chico Xavier. Pronto. Em todos os canais oficiais da FEB, né, seja febnet.org.br, seja nas redes sociais, FEB_oficial, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
em todos os canais, boletins também a gente tem trazido, todas as peças, desde a primeirinha, lá no começo, em janeiro, né? E também no YouTube da FEB TV, tanto as lives quanto os trechos do Pinga Fogo estão todos disponibilizados. Então, qualquer um dos canais oficiais que a pessoa desejar acessar, ela vai encontrar esse material lá, né, com a identidade realmente da campanha, e agora também com as divulgações do documentário, né? Hoje, inclusive, a gente faz uma ação colaborativa, né? E aí a ideia é que a gente continue até realmente no lançamento, né, do documentário, também promovendo o filme que está emocionante, né? Tem realmente resgates históricos muito interessantes. Tem uma foto belíssima do pai de Marta Antunes, num contexto lindo de história, né? Então, acho que o público realmente vai se surpreender, vai se emocionar, vão ter fatos, vai ter emoção. Então, é de uma sensibilidade. O Wagner foi muito feliz nessa concretização. E o resultado, realmente, o público vai poder também ver, né, as divulgações nesses canais oficiais da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigada. Então, vamos ouvir agora os demais. Vocês entenderam, queridos e queridas internautas. Se você tiver dificuldade com a internet, qualquer coisa, basta acessar a página oficial da FEB, www.febnet.org.br, e lá você vai entrar nesse mundo maravilhoso do Chico. Agora com vocês, Ida e Wagner. Bom, falar de Chico é só lembrar, né, que o codificador no século XIX trouxe, Kardec trouxe para nós a codificação da doutrina espírita com o Pentateuco, e no século XX, Chico Xavier trouxe para nós a vida no mundo espiritual, com a explicação do que é isso, né, da nossa curiosidade, da curiosidade acho que da humanidade inteira, e trouxe para nós isso, né? Como é que é lá em cima, como é que é o mundo espiritual. E trouxe esses romances, esses livros maravilhosos, as mensagens dos espíritas. Então, são tantas obras e o exemplo de vida de Chico Xavier. Então, eu acho que esse ano, mais do que merecido, essas homenagens para ele, no final, com a coroa, né? A joia da coroa que seria, eu acho, esse documentário que o Wagner fez com tanto carinho, com tanto amor e com tanto trabalho, né, Wagner? Gratificante. Então, acho que é isso mesmo. Muito bem. Agora você, Wagner. Filme documentário Chico para sempre. Vou começar por uma coisa interessante, que é, obviamente, nós não tínhamos planejado lançar o filme em 2022, né? Esse projeto ele existe já há muitos anos no meu ideário, assim, desde que eu entendia que o Chico merecia e pode ser fruto de inúmeras produções cinematográficas que não terminaria nunca de oferecer coisas incríveis a respeito dele. Então, quando o Marcel Sotomayor lançou a biografia dele, muitos anos atrás, logo depois do Nosso Lar, quando eu dava uma entrevista para diversos países, o filme Nosso Lar já passou em mais de 40 países oficialmente, e muitos jornalistas me perguntavam assim, mas afinal de contas, quem é Chico Xavier? E você via na difícil missão de sintetizar isso em uma resposta de 2 minutos, e eu pensava assim, puxa, como é que eu falo quem foi o Chico Xavier? É óbvio que você, jornalisticamente, você consegue sintetizar, né? Mas será que eu estou sendo... Se é o suficiente? Nunca era. E aí eu pensava, nossa, deveria e pode haver ainda produções audiovisuais que venham combinar ou juntar ou congregar tanta coisa espalhada do Chico conforme as redes sociais foram crescendo de importância. Todo mundo foi encontrando uma foto, foi postando, foi contando uma história, foi vivenciando e compartilhando isso. Então, a ideia de fazer um filme sobre o Chico em que a gente pudesse ter o máximo possível de Chico dentro de um filme é uma ideia antiga, de lá de 2013, 2014,
muito concomitante com o próprio filme Os Mensageiros. Hoje a gente olha para trás e vê que nós não somos senhores do tempo, né? Nós somos trabalhadores em função desse tempo que nem é o tempo cronológico que a gente vê no relógio, é algum outro tipo de tempo, e tanto esse documentário quanto o próprio Nosso Lar 2 talvez não fizessem sentido serem feitos ao longo dos últimos, de 2013 a 2020, quando começou a pandemia, e obviamente durante a pandemia, né, menor sentido. Então combinou-se de que o melhor lugar de lançar a melhor época seria, sim, como bem disse a Ida, coroar um ano de lembranças, um ano de revivências, um ano de reapresentação do Chico para uma geração inteira que nasceu sem a presença do Chico entre nós. E aí... Bom, a internet do Wagner está... Voltei. E aí, como abordagem, a gente tinha um desafio enorme, que é juntar todas as pessoas que estão vivas e tinham convivido com o Chico, que era juntar a maior quantidade possível de histórias, que era juntar a maior quantidade possível de fotos, que era juntar a maior quantidade possível de entendimento da presença do Chico no Brasil. E aí confesso, Marta, Ida, seu Rabelo e Maiara, que é impossível. É impossível você achar que você tem esse poder, pelo menos num filme de 2h30, você não consegue dar conta de tudo que envolve o Chico Xavier. O que é muito bacana também do ponto de vista jornalístico é ver que diversas vertentes do Chico Xavier podem ser exploradas e mais exploradas ainda do ponto de vista do entendimento, do aprendizado, etc. A gente, por exemplo, eu nomeei uma área do roteiro que eu chamava de Chico Celebridade. O Chico era uma celebridade de 2 mundos, não só no mundo encarnado, como no mundo desencarnado. Através das mãos dele, né, através do trabalho dele, passaram poetas, passaram médicos, passaram cientistas, passaram ex-senadores romanos, passaram padres, passaram acadêmicos, passaram mães, passaram pais, ou seja, era uma pessoa que passaram rainhas, como Isabel de Aragão. Então, era uma pessoa que tinha ao seu redor um ambiente espiritual que era enorme. E no mundo material, nós tínhamos o rei Roberto Carlos, tinha a Vanderleia, tinha toda a classe artística, Fábio Júnior, tinha a classe intelectual, tinha a classe política, e nós sabemos, né? Nós fomos descobrir um pouco da relação do Chico com a própria Fundação de Brasília, olha que bacana, né? Influências dele junto a Juscelino Kubitschek, tem depoimentos do Valdo confirmando isso, né? Tem projetos do Oscar Niemeyer para fazer homenagens ao Chico Xavier, ou seja, tinha uma relação com o poder brasileiro bem interessante, né? E isso está espalhado. Então, o que a gente está muito seguro com o filme agora, a gente tem um lugar que a gente possa se sentir seguro de dizer assim, olha, eu vou lhe dizer quem foi o Chico Xavier. Foi um médium, foi um mineiro, foi um irmão, filho, pai de uma família numerosa, enfrentou problemas com pessoas, enfrentou problemas com imprensa, enfrentou problemas normais da vida de quem está no mundo. E como bem disse o Rabelo, né? Olha como ele vivenciou esses problemas, olha no que ele acreditava, olha o que ele confiava. E, além de tudo, deixou uma obra que, como disseram vários entrevistados, dessas dezenas, que não é uma obra ainda para o mundo de hoje, é uma obra cujo legado ainda vai dar outros filmes, e ainda vai dar outras séries, e ainda vai nos permitir fazer outras lives, outros encontros, pelo menos aí por uma geração inteira. Então, em geral, esse exercício de audiovisual, de contar essa história, estou muito feliz que a gente foi bem exitoso, embora eu confesse que não dá para contar tudo sobre o Chico em 2h30, mas você consegue, pelo menos, dizer para as pessoas que
Ele pode ser chamado um homem chamado amor? Pode. Ele pode ser chamado para sempre? Pode. Ele pode ser chamado de imensurável, enquanto sua presença no Brasil é uma presença absolutamente imensurável. Em cada pessoa das filas que visitavam Uberaba naqueles idos dos anos 60, 70 e 80, tem provavelmente uma história de vida, tem provavelmente uma biografia transformada, tem provavelmente algo que acrescente ao Brasil espírita que há de vir a ser. Como a senhora falou em polarização, etc., olhar o Brasil com esses óculos espirituais também ajudam muito, e a gente está precisando de ajuda nessas horas, né, Marta? Olhar tanto para o passado quanto para o presente, entender os movimentos reencarnatórios, entender os movimentos de regeneração, etc. Isso também faz-se presente na vida como o Chico. Então, a gente não o coloca num pedestal, para encerrar, a gente não o coloca num lugar isento de críticas ou isento de humanidade, melhor dizendo, a palavra certa. A gente não o coloca num lugar fora das polêmicas, muitas doces polêmicas que não vão ter respostas, eu adoro. Polêmicas doces sem respostas são maravilhosas, né? Como, por exemplo, as vidas passadas do Chico. São polêmicas doces que só tem a acrescentar. Se você quiser pesquisar sobre o assunto, ninguém vai te dizer com exatidão, mas é maravilhoso que você pesquisou sobre o assunto. Então, nós tentamos trazer este ser humano e aí, de alguma forma, realmente reconhecer que somos muito felizes no Brasil, privilegiados por termos convivido de alguma maneira e estamos recebendo todo o impacto de uma obra monumental. De 1910 a 2002 foi um período em que realmente existia alguém caminhando sobre o solo do Brasil com um propósito de vida que não é comum, que não é natural, como uma vida ordinária como a nossa. E isso faz diferença, faz muita diferença, e espero que esteja presente no filme. As pessoas só vão poder ver o filme nos cinemas, vou logo avisando. Não adianta ficar em casa esperando o filme no streaming. Pelo menos esse ano, com certeza não. Então, a gente está fazendo o maior esforço possível para colocar na maior quantidade de salas, para deixar o filme disponível, e vamos em frente. Eu acho que a gente vai ser bem sucedido nesse sentido. Como bem disse o seu Rabelo, o Chico é um nome de fácil entendimento, justamente pela potência que ele ainda é, mesmo 20 anos depois de sua partida, ainda é no nosso país. Muito bem, Mário. Então, amigos, amigas, vocês anotaram? Se não anotaram, escrevam aí. Escrevam aí. 13 de outubro, Chico para sempre. Vamos para o cinema, vamos levar os nossos amigos, nossos familiares, vamos ter um dia de grande alegria. E depois podemos repetir, ver quantas vezes quisermos ver. 13 de outubro. É um fenômeno que aconteceu com o Nosso Lar, né, Marta? Muita gente foi ver o Nosso Lar nos cinemas e disse assim, nossa, eu tenho que mostrar isso para algumas pessoas. Exatamente. Eu preciso mostrar isso. Então, eu sempre brinco dizendo assim, não vai ao cinema porque você é espírita, o espiritismo não precisa disso. Vá ao cinema porque você se interessa pela história. Vá ao cinema porque você gosta de ir ao cinema, você sabe como é mágico ir ao cinema. Se você gostar, aí ok, faça a sua parte. Né, divulga, leva alguém, etc. Mas o espiritismo não precisa tanto do nosso ticket. O espiritismo precisa muito mais da nossa postura, né, da nossa transformação, do nosso entendimento de como isso pode nascer potente assim dentro de nós. Muito bem, isso mesmo. Então vamos lá, vamos divulgar o bem, uma verdade imortal. Nós estamos precisando disso, nós estamos precisando desse alimento espiritual. Mas o Wagner falou aí do Nosso Lar, a propósito do filme Nosso Lar, que foi 2010, né? 2010, o Nosso Lar. E também ele tem um livro o filme Allan Kardec, de Kardec, de 2019, logo ali no início da pandemia aqui no Brasil. Mas a pergunta para todos, o Wagner para todos. Então, eu gostaria de dizer qual foi o impacto desses dois
filmes espíritas, Nosso Lar, baseado na obra do espírito André Luiz, da psicografia do Chico, e Allan Kardec, né? E Kardec, o nosso codificador, aquele que materializou no plano físico as ideias dos espíritos imortais, os grandes mensageiros, os guardiães planetários. Então, qual foi o impacto desses dois filmes, no geral, na coletividade, e para cada um em especial? Isso eu deixo para o seu Rabelo dizer, que ele para a Ida, para o seu Rabelo. Olha, eu vi e conheci alguns pastores e alguns padres. Vi, cumprimentei, dei as boas-vindas e conheci, que foram ver Nosso Lar, porque o filme deu tanto sucesso, todos os níveis, pessoas de todas as religiões, que os pastores não tinham resposta, os padres não tinham resposta. E então eles foram ver o filme para poder atender as perguntas dos seus fiéis, seus frequentadores nas suas casas. Então, isso aí, por si só, o filme já cumpriu seu papel, porque abriu a cabeça de muita gente. E eu imagino um pastor assim muito radical, às vezes, que não admite nada de espiritismos, uma coisa como consequência natural. As igrejas evangélicas já não querem brigar conosco. Teve um período assim que brigavam muito, falavam mal do espiritismo, mas depois rompeu, essa dificuldade foi superada. Eu atribuo muito isso ao filme Nosso Lar. O filme Allan Kardec, né, ele vem também relembrar o codificador, porque eu imagino que Chico, eu entendo que Chico, a cada momento, a cada gesto dele, ele divulgava Kardec. Porque Emmanuel claramente diz, olha, se você tiver alguma dúvida disso, siga Jesus se nós errarmos. Então, todo o trabalho do Chico é o Evangelho de Jesus e o trabalho de Kardec. Então, nós estamos juntando esses valores para que compreendamos a importância do filme. Os dois filmes, Marta, eles dois, todos os dois, se completam. E quero crer que agora, esse novo filme do Chico, que nós estamos lamentando, que não foi possível fazer a exposição, mas a exposição está aí no filme do Chico Xavier, a exposição que nós queríamos fazer na FEB, de certo modo, ou diria plenamente, com mais abrangência, com mais beleza, com mais participação, nós estamos fazendo a exposição. Que você que está na Bahia, a Bahia porque é o estado mais bonito do Brasil, né? Modesta parte. Modesta parte, né? Que você que está no Amazonas, você que está lá no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer parte do Brasil, ou fora do Brasil, veja a exposição que nós vamos fazer, porque o filme mostra pelas muitas manifestações, de maneira bonita, de maneira agradável, com música, etc., nós estamos mostrando uma exposição dinâmica, que você vai ver confortavelmente no cinema, e o cinema é uma coisa gostosa, né, Wagner? É uma coisa boa, esparece, enriquece, acrescenta. E agora, eu acho que esse caminho que foi aberto para o Nosso Lar está convidando o mundo a conhecer melhor a doutrina por esse aspecto. Então, eu vejo com muita alegria essa junção e que vai enriquecer com os novos filmes que, tudo indica, deverão contribuir mais ainda. Dizia Divaldo, eu me recordo, diz quantos milhões de palestras nós teríamos que fazer para repetir para as pessoas aquilo que está em Nosso Lar. Quanta gente ouviu uma palestra chamada Nosso Lar, quantas pessoas ouviram uma palestra de maneira muito rica chamada Allan Kardec. Então, é um momento bom. Nós estamos querendo convidar os meus irmãos espíritas, nossos irmãos não espíritas, para que vejam agora o documentário Chico Xavier e poder se enriquecer de conhecimento. Qual é o programa de Jesus? Essa exposição mostra isso claramente, o que é que o mestre está querendo nos trazer para conhecimento nesse momento de transição, da mudança. Eu até diria que, dentro do contexto, o filme Nosso Lar 2 e o filme Chico Xavier, Chico para Sempre, ele vai contribuir muito para o entendimento da transição. Eu fico lembrando que quando a FEB fez um congresso aqui em Brasília para comemorar os 100 anos do Chico, pessoalmente considero o mais belo congresso que eu já vi,
pela beleza. A Marta estava lá, eu creio que a Maiara e Ida, o Wagner não sei se estava, mas o congresso foi simplesmente lindo pela presença das pessoas, pela beleza da organização, mas, sobretudo, pela presença espiritual. Me recordo, para não alongar, vou tentar reduzir, que o modelo do congresso, o tema era Chico, o Homem Chamado Amor. Lá naquele congresso, uma tela gigante lá no Centro de Convenções, que tinha exatamente esse título, O Homem Chamado Amor. E eu me recordo que a Marta, não sei se ela se lembra, eu estava assim, contribuindo lá na coordenação, e teve um momento que eu olhei, eu vi que a Marta estava assim, chorando. Talvez a Marta não esteja lembrando, e foi o momento que os Dragões da Independência tocavam o hino nacional brasileiro. Foi muito bonito. E eu vi que o vice-presidente da República, na hora do seu discurso, Zé de Alencar, que era evangélico, quando ele estava tão tocado, na hora que passou que os dragões dobraram as espadas lá em cima, ele disse, não, Chico não merece isso. Não vou ler discurso preparado por alguém, eu vou falar com o meu coração, porque Chico merece de mim essa espontaneidade. Olha que coisa linda, né? E eu me lembro que a Marta estava emocionada, porque nós íamos no palco, na hora do hino nacional, a figura de Tiradentes. Olha que momento ímpar. Tiradentes é o pai da pátria. Junto com ele, Padre Rolim, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o traidor Joaquim Silvério dos Reis. Me recordo que eu perguntei, Marta, por que o traidor? Aí o Divaldo, que estava do lado, dizia para mostrar a importância do perdão. Olha quanto ensinamento foi esse congresso e quanta coisa bela o filme agora do Chico vai nos trazer para recordar essas coisas. E para animar a equipe da Maiara e da Ida, que a exposição está pronta, vai sair dia 13 de outubro, que nós convidamos os espíritas todos, levem os obsessores, levem os mentores, convidem as crianças, convidem o vizinho, e vão fazer uma festa espírita, uma festa cristã, uma festa de recordações ricas e belas da divulgação da mensagem do codificador Allan Kardec. Então, nós vamos ter no dia 13, dia 13 vai ser um dia muito especial na nossa vida. Nós vamos ter o filme, documentário do Wagner, que ele vai falar, e nós vamos ter também uma exposição, vamos dizer, física, uma exposição presencial na FEB, não é? Então, vai ser um dia muito especial. Gente, nesse dia vocês colocam como feriado, pode? Feriado nacional. Bom, vamos lá, Wagner, os demais. A Maiara, inclusive, ela está com um painel, olha. Ela já foi esperta, ela já foi para o nosso lar. Ela está com o painel daquela entrada do nosso lar. A FEB fez. Eu também tenho uma foto que eu tirei nessa estrada aí, viu, Maiara? Pronto, não, para responder esta pergunta tinha que ter o painel. Esse painel foi da exposição, né, da exposição Cinema Espiritualista, Luz Além da Tela, que nós fizemos na FEB, e agora teremos a segunda edição, em 2023, né, porque muitos filmes vieram entre a exposição primeira e 2023, né? Então teremos lançamento de Nosso Lar 2, né, em agosto, teremos Chico para Sempre, tivemos Divaldo, né, que não foram contemplados, Kardec não foi contemplado na exposição, então a ideia é que a gente realmente possa ter essa segunda, né, aproveitando esse momento tão importante, né, tão rico em termos de produções audiovisuais, né? Olha lá o galo cantando. Então, tá feliz. Tá feliz, esse encontro traz essa felicidade. Então, realmente trouxe aqui, esse é o painel, hoje ele está lá na sala da comunicação, né? Mas foi o painel que encerrou a exposição. Então, trago aqui esse resgate. E realmente foram 2 filmes, né? Você perguntou de Nosso Lar e Kardec, que nos marcaram, eu acho que a mim particularmente, como jornalista, comunicadora, né? Sobretudo como humana, como espírita, porque a gente pôde ali ter realmente debates muito além do espiritismo, né? Tanto em Kardec quanto em Nosso Lar. Muita gente viu como ficção, não tem problema, né? Ali a cena do aeróbus, muitos questionam, não é, que ótimo, né? Questionem mesmo, pesquisem, nossa fé é raciocinada não à toa, né? Então, tocou muita gente de formas variadas, né?
Nosso Lar, quantos países, até hoje, né, Wagner, quantos países veiculam, né? Teremos algumas ações com resgate também a Nosso Lar, né, com esse ensejo para Nosso Lar 2, então, realmente foi, outro dia, eu já assisti tantas vezes Kardec Nosso Lar, já perdi as contas, estava assistindo Nosso Lar aqui em casa, e coloquei a Mel, que é a minha cachorrinha, para assistir. Você observa até o comportamento animal. Ela olhava assim, aí levantava as orelhinhas, não sei qual foi o entendimento dela, mas olha como toca todos, né? Cada um de uma forma, mas realmente é muito especial, né? E a sementinha foi plantada, né? Então, da forma que seja visto, foi bem recebido, né? A forma que cada um se tocar, realmente, a semente já está ali germinando de algum modo, né? Olha, e esse negócio dos animais, você vê, esse nosso galinho aqui, nosso galinho não, ele é bonitão, ele é todo charmosão. Ele canta de manhã cedinho, acorda todo mundo, mas hoje ele está cantando várias vezes. Então, ele está sentindo o ar, ó, nós estamos envolvidos numa vibração muito especial. Bom, e aí? E que mais? Wagner, eu quero falar desses dois filmes? Eu quero falar sobre o Kardec. O que me impactou mais no filme do Kardec foi sentir como é que a equipe espiritual se esforçou, né? Como é que foi todo um planejamento espiritual para que se fizesse a codificação, né? A escolha do Kardec, a formação dele, a equipe que se formou no plano espiritual e até no plano físico, né? As médiuns que o ajudaram, as reuniões, as pessoas bondosas que faziam reunião em sua casa, abriam sua casa. Então, assim, me impactou muito sobre a forma como, na época, foi tudo isso planejado, tanto no plano espiritual como aqui, e muito bem retratado no filme. Então, as pessoas que assistiram viram que a veracidade dos fatos históricos, né? A forma. Eu conversei com alguns intelectuais, pessoas que conhecem a história da época, e eles falaram como foi bem feita a adaptação à veracidade dos fatos, a forma como foi trazido, né, para nós. E o filme Nosso Lar, todas as pessoas com quem eu conversei, e até mesmo para mim, né, que também não conheço como é o mundo espiritual, é a materialização de como será, né? O primeiro impacto é esse. Como é que é o mundo espiritual? Então vem aquela materialização de tudo isso, a gente vendo na tela. E depois, o que fica depois? O que fica são os valores, né? O que nós fazemos aqui para recebermos o bem do plano espiritual, para sermos bem recebidos, para encontrarmos os nossos entes queridos, voltarmos, visitarmos os entes queridos aqui pelo nosso merecimento. Então, tudo isso que está nos livros do Chico e no Evangelho, segundo o Espiritismo, está muito bem retratado naquele filme. Então, essa forma do que a gente imagina o mundo espiritual, ela foi muito bem trazida naquele filme e vai continuar sendo no Nosso Lar 2, né, nos Mensageiros. Esse vai ser o assunto de fechamento que nós estamos deixando mais para o final, porque essa feliz expectativa. E, Wagner, o que você tem a dizer sobre o Allan Kardec, sobre o Nosso Lar, o impacto? Como é que foi tudo isso? Tem alguma curiosidade para nos contar? Márcia, meus amigos, eu não sei responder. É sério, em algum momento, eu acho que é importante, sabe, jogador de futebol, ou esportista, né? Mais especificamente, você joga um jogo, você ganha, joga bem, joga mal, e acaba. E aí você já pensa no próximo jogo, né? E já pensa no outro jogo, e no outro jogo. Eu tendo a pegar emprestada essa postura dos atletas, porque eu acho que isso é uma postura de equanimidade, né? É uma postura de equilíbrio e até de exercício pessoal, do ponto de vista que quando a gente faz um filme, ele pode ser sucesso, ele pode ser fracasso, ele pode ser bem-sucedido de uma maneira, pode ser mal-sucedido de outras maneiras. Então,
é muito subjetivo, né, o conceito de sucesso e fracasso. E aí eu tenho que estar pronto para o filme que foi um fracasso, eu tenho que estar pronto para o filme que fez sucesso. E eu tenho que estar pronto para aprender com isso tudo e tentar colocar em prática no filme seguinte. Então, óbvio, a relação de o quanto o cinema e quanto um filme influencia a vida das pessoas é uma discussão aí centenária, né? Enfim, haja vista aí os filmes americanos, né? Os filmes franceses, a cinematografia mundial, como ela reverberou nas pessoas e o tipo de influência que isso exerceu. Tem teóricos que acham que não tem uma influência muito grande, senão todo mundo ia virar o Rambo, né? Porque o Rocky Balboa, ou o Indiana Jones, né? Ou etc. Mas, ao mesmo tempo, tem teóricos que entendem que, semioticamente falando, enfim, que é óbvio que a mensagem que você absorve de uma obra de arte te toca de alguma maneira. E o cinema não deixa de ser uma obra de arte feita de uma maneira sui generis, porque ele tem um aspecto industrial. Isso posto, eu penso que em algum momento o filme navega sozinho, ele não depende mais da gente. Basicamente, a partir do dia 13 de outubro, o que a gente produziu em relação ao Chico neste projeto, ele vai encontrar o público e conversar com o público do seu jeito. E isso é mágico. O cinema, a magia do cinema também existe nesse lugar, nessa comunicação absolutamente pessoal que a tela estabelece com o seu espectador. E, às vezes, eu me coloco também como espectador dessa situação. Quando alguém me conta uma história incrível que vivenciou do Nosso Lar, ou do Kardec, ou seja, da Menina Índigo, de outros projetos que eu tenha feito, é muito interessante porque eu me coloco como espectador de ver, olha como essa relação tela, né, filme e audiência se manifestou aqui. E pronto. Claro que muitas pessoas podem ter se interessado mais sobre o espiritismo. É fato e notório que um filme baseado num livro aumenta a venda dos livros e muito quando o filme é bem sucedido. Isso é um fato até comercial e a gente reconhece que isso é interessante. Eu tenho alguns relatos assim de aumento do livro dos espíritos na Europa, na França, na Itália, na Dinamarca, em alguns lugares, por conta do filme Kardec, que passa em 180 países, né, através da Netflix. Então, isso é interessante ver como é um fenômeno de pesquisa, né? A pessoa viu o filme, encontrou um pouquinho da história daquela pessoa e falou assim, quero saber mais. E ok, isso funciona. Então, eu quero me sentir responsável ou entender que, obviamente, particularmente, o impacto é completo, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem esses dois projetos. Agora, já passei por eles, né? Sem pensar no como é que a gente faz o próximo projeto, Nosso Lar 12, Nosso Lar 13, Nosso Lar 4, e daí por diante. Mas eu entendo que existe uma potência no filme que vai muito além do ser humano, do cineasta Wagner. Ele vai porque é uma relação mágica de arte com o espectador, de mensagem com o espectador. É uma relação que nós não conseguimos mensurar. E talvez por isso que eu diga, eu não sei mesmo como é que o filme impacta as pessoas num geral. Né? Nós estamos fazendo um censo agora, um censo universal. Independente do número de pessoas que se digam espíritas, né? Ou seja, em que você consiga mensurar isso através de uma pesquisa, eu vou achar que sempre muito maior, porque é sempre muito mais interessante quando você descobre que o filme foi visto por 40 milhões de pessoas no Brasil. E 40 milhões de pessoas são 40 milhões de histórias diferentes. Então, estou pensando no próximo. O próximo eu tenho alguns próximos. O próximo é o Chico. Esse trabalho ao redor do Chico Xavier. A gente tem um trabalho paralelo com um livro da Zíbia Gasparetto, que a gente teve a oportunidade de trabalhar também, uma história, porque me interessou contar a história do ponto de vista de casal, né? Enfim, relacionamentos tóxicos olhados do ponto de vista espiritual, que é um livro dela chamado Ninguém é de Ninguém, feito com a Sony, em que se interessa por espiritualidade em geral. E, obviamente, o ano que vem é o ano do Nosso Lar 2.
A gente vai passar o ano inteiro, de alguma forma, planejando o dia 31 de agosto de 2023, que é o dia que estreia o Nosso Lar 2. E aí a gente vai ter que fazer outras lives, a gente vai ter que fazer outros estudos, a gente vai ter que se abrir generosamente para o público e ver como o público recebe essa história dos mensageiros. A Márcia foi nas filmagens e viu como é mágico o que acontece na filmagem. Então, o seu Rabelo também esteve na filmagem, né? Então, é mágico o que acontece na filmagem. A Maiara acompanhou as filmagens, acho que só a Ida dessa vez que não pôde ir ainda, mas já está convidada para a próxima. Então, foi também? A Ida foi. Perdão, isso. Então, assim, essa magia, quando essa magia é bacana durante as filmagens, de alguma maneira ela imprime na tela. Se ela imprimir na tela, ok, vamos nessa, vai dar certo, entendeu? Então a gente está... Eu estou sempre olhando para frente, feliz com o que foi feito, deixando com que foi feito faça o seu trabalho por si só, mas qual é o próximo, né? É isso que eu acho que a gente tem que fazer e continuar remando, continuar nadando. Então, já que nós estamos nesse assunto, o Nosso Lar 2, muitas vezes, a primeira vez que eu vi esse título, ouvi falar, eu li, eu pensei, o Nosso Lar 2, o que significa isso? Então, muitas pessoas perguntaram, inclusive naquela época das gravações que nós tivemos lá, o que é o Nosso Lar 2? O Nosso Lar 2 vai abrindo cada vez mais as cortinas do plano espiritual. Então, ali vocês vão ver uma história da André Luiz, o espírito já integrado no nosso lar, já é cidadão do nosso lar, ele agora vai mostrando outras regiões do nosso lar, da região do nosso lar, não, do plano espiritual, de lugares que estão ligados ao nosso lar, a colônia, a cidade, a metrópole, pode-se dizer, nosso lar. Então, já que nós estamos nesse assunto, e o Wagner, inclusive, já falou que vai ser em agosto de 2003, então de 2023, vocês observam que nós estamos com uma boa programação para começar a refletir mais. Será que nós estamos aqui para chegar um momento da nossa desencarnação ou morte, né? E do corpo físico, e depois? E além? Será que nós vamos ficar eternamente, como pregam alguns, com todo respeito pelas crenças, ou será que nós seremos levados para um inferno? Afinal de contas, é difícil quem não cometeu ou pensou mal. Ou será que nós vamos para o céu? Ou num lugar... Como é que acontece essas coisas? Eu queria para comprar o livro dos Mensageiros urgente e ler, antes de tudo, viu? E olha aí. Então, Wagner já começou a responder. Lê o livro Os Mensageiros de André Luiz. Ali não é um livro ficção, é um livro que ele pega assuntos reais, casos, vários estudos de casos. Fala mais sobre esse livro, já que nós estamos... Nosso Lar 2, sobre esse filme, já que nós adentramos por esse assunto. Fala aí, pessoal, queremos ouvir. É só uma coisa que eu acho que tem uma frase do filme, se não me engano era do livro, mas assim, já não adianta mais saber que a vida continua, né? É preciso saber o que você vai fazer com essa informação, que é uma síntese que você está falando, né, Marcos? Isso já é um fato, e o que você vai fazer com o fato? E eu penso que Nosso Lar e Os Mensageiros são um livro só. Porque é impressionante a gente ver por onde passa a transformação do autor. Quando ele se despe das suas amarras terrenas, vem numa missão à Terra para entender o semelhante. E aí ele vê no semelhante diversos fracassos como o dele enquanto encarnado. E ele vê também diversas formas de se retomar, se resguardar, se precaver, se proteger e de transformar isso dentro de sua própria história. Então, eu fico pensando que Nosso Lar e Os Mensageiros é um díptico, né? Ou seja, são dois livros que se formam uma obra de entendimento só. E, não obstante, o livro adapta o filme adapta o livro Os Mensageiros,
sem perder de vista algumas coisinhas do nosso lar. Então, a gente tem claramente ainda a conexão com a cidade espiritual, mas dessa vez a gente está falando dessa missão de espíritos que vieram à Terra para nos ajudar, para nos impedir de fracassar, para nos impedir para nos relembrar os nossos projetos de vida. E isso é potente, a gente acredita que é forte do ponto de vista de que agora não é mais sobre aquela cidade que existe pairando sobre o Rio de Janeiro. Agora é sobre isso aqui, o nosso ao redor, sobre esse mundo invisível que nos cerca. E isso, espero, estou confiante, tenho visto diariamente, estou editando, que isso vai dar pano para manga, viu? Vai dar papo, vai dar bastante papo. O que vocês acharam das filmagens? Zé, eu fiquei apaixonada, inclusive, da paciência, da repetição da cena. Aqui nós estávamos com o Galo cantando. Na casa da Ida, ela teve que fechar tudo por causa do avião que fica passando, que ela mora mais ou menos perto do aeroporto. Então, aquela filmagem, passava um avião, não era Wagner. Começava tudo de novo. Tudo, eu admirava a simpatia e a vibração. A propósito disso que o Wagner acabou de falar, que é como se fosse um livro só, O Nosso Lar e o livro Os Mensageiros, há leitores da obra de André Luiz, depois da Vida e Plano Espiritual, que são 13 livros dos 16 que ele transmitiu. Então, há leitores que dizem que deveria ser uma trilogia, Nosso Lar, Os Mensageiros e A Vida Continua. Até quem diga que deveria ser Nosso Lar, A Vida Continua e Os Mensageiros. Por quê? Porque isso que a expressão que o Wagner falou há poucos minutos atrás. Nós agora estamos diante da informação. A vida continua. E agora, como é que eu vou lidar com isso? O que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu vou me preparar? Eu vou viajar mais cedo ou mais tarde, cedo ou tarde nós vamos para lá de lá. E aí? Então, há leitores, e é um número significativo, que mostra ali não somente o aspecto de revelar que a vida continua com lógica, com racionalidade, com uma conclusão sem fantasia, mas também mostra as pessoas, as diversas situações dos espíritos, em função das suas escolhas, das nossas escolhas, inclusive do próprio André Luiz. A gente vai vendo a adaptação, a evolução do espírito André Luiz. E aí, gente, fale mais sobre esse filme, Nosso Lar 2, que estará chegando à telinha e ao telão em agosto de 2023. Fala aí, gente, mais. Queremos ouvir. Olha, isso aí, Marta, é claro que a intimidade do filme é o Wagner que está conduzindo, né? Eu imagino que ele está tendo agora mais trabalho na edição do que foi o esforço da gravação. E são maratonas, são maratonas corridas. Todo dia é uma maratona. É por isso que ele é por isso que o Wagner trabalha. Fazer maratona. Mas é uma contribuição, e como eu disse, falar desse filme é a gente vender de maneira muito bonita, de maneira mais compreensível, o mundo espiritual que a Marta falou. Nós estamos indo para lá. Como é que é lá? Como é que vai ser a minha casa? Quem serão meus amigos? O que eu vou fazer? Os meus valores, as minhas lembranças, os meus apegos vão estar presentes. O filme, de algum modo, vai nos entender e estimular as pessoas a procurar encontrar resposta. Até porque nós temos aprendido com os espíritos, nós estamos aqui temporariamente. A nossa vida realmente é lá. Nós temos notícia de desdobramento muito significativos, Nosso Lar 2, lá na FEB e fora da FEB. Por exemplo, temos notícia que alguns espíritos nos deram que eles foram convidados para ver o filme do mundo espiritual. Pode parecer fantasia para algumas pessoas não espíritas, entidades que foram convidadas para verem o filme Nosso Lar, se é que podemos chamar assim,
lá no mundo espiritual, e aquilo representou até na aparência física da pessoa, porque a aparência física tem muito a ver com o lado emocional das pessoas. Uma pessoa feliz pelos olhos, pelo sorriso, pela maneira de ser, ela transmite essa felicidade. E essa mutação que alguns espíritos sentiram lá no mundo espiritual, vendo nosso lar, nos diz do quanto ela foi importante para a entidade. É um trabalho desobsessivo, curioso, né? Como é que os espíritos usam também para isso. E, além disso, eu me recordo que nós fizemos, como desdobramento do nosso lar, nós fizemos aqui na FEB uma exposição grande, que homenageamos Joana de Anjos, Divaldo, etc., que estava na linha, e colocou-se ali na frente a figura de Joana de Ângeles, bem da frente da entrada da FEB. A FEB é um prédio muito bonito. Eu não sei se a Marta considera, né? Mas eu acho que o prédio da FEB é muito bonito. Ele é nobre, ele é imponente, ele é agradável, ele vibra bem do bem-estar que a gente representa de entrar ali. Né? E nós vimos observações de que algumas entidades, espíritos religiosos, padres e freiras, teriam sido convidados para ir conhecer a FEB. E acharam estranho, mas nós somos religiosa e para o ambiente espírita, olha que coisa curiosa, né? E chegaram lá, desarmaram ao ver a figura de Joana lá, que é uma religiosa, ou foi uma religiosa. Então, e quando elas entraram, convidadas, estava lá o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, fazendo a operação para elas. Olha desdobramentos que o mundo espiritual utiliza desses eventos, daí porque a gente entende que esses eventos não são aleatórios, não são apenas capricho de um cineasta ou de alguns espíritos entusiasmados. Ele é realmente um trabalho da programação espiritual, acordando a sociedade para esses momentos transcendentes. Estão surgindo muitos filmes de outras religiões, e é bom que seja, porque as pessoas, na linguagem que entendem, elas estão recebendo contribuições para o seu entendimento, para as suas reflexões. Eu imagino que agora o Nosso Lar 2, que vai ser, a meu ver, mais bonito que o Nosso Lar 1, vai ser mais rico, a tecnologia mais atual, os sentimentos do cineasta, dos atores. E eu vejo com muita alegria, que não vou adiantar para não quebrar o encanto, mas que os atores e atrizes foram muitíssimo bem eleitos, são pessoas que falam bem, que têm uma bela sintonia com o personagem, isso é muito bom. O principal ator, ele não se tem notícia de ter sido uma vida torta, com equívocos, não se tem notícia disso, isso faculta essa associação natural à pessoa que está lá representando o nosso benfeitor lá. Então, eu vejo isso, Marta, como uma oportunidade muito boa da gente mostrar aos espíritos que o anjo da guarda, que o mentor, que o amigo espiritual, ele está ali claramente no filme, já foi no Nosso Lar 1, agora no Nosso Lar 2, e a gente vai compreendendo, e quem compreende quer aprofundar, os nossos irmãos de outras religiões também. E ainda tem uma coisa que eu acho que não se pode perder de vista. O filme, ele passa nos países que não são cristãos. Isso é ótimo. Em país muçulmano, que não conhece Jesus na sua intimidade, e o filme passa na fronteira sem pagar passaporte, sem censura, sem dificuldade. Então, é mais um ponto importante, porque eu me lembro que o nosso Divaldo, que rodou 72 países pregando Kardec, o Evangelho de Jesus, ele, imagina se tivesse que visitar esses países muçulmanos, que vão receber da maneira agradável um convite para conhecer Jesus e conhecer o seu Evangelho. Muito bem. Então, a palavra ainda... O tempo está voando, ainda tem uma última pergunta, mas ainda temos alguns momentos, alguns minutos para que as demais possam falar alguma coisa. O Wagner, se lembrar de alguma coisa também. Do Nosso Lar 2. Nós estamos agora no Nosso Lar 2. A importância é 31 de agosto, né? Agosto. Todo mundo. Tem 2 datas aí para as pessoinhas anotarem. 13 de outubro e 31 de agosto de 2023. Parece que está longe, mas não está não, gente. Não dá, não.
Ainda mais agora que essa pandemia está indo para o espaço sideral. Então, todo mundo está voltando. Nossa, vai ser projeto muito bom. Uma coisa interessante, Marta, desculpa aí, acabei lhe interrompendo, não. Mas uma coisa interessante é que a gente observa como acontece na hora certa, né? Que nada é por acaso, como a gente bem aprende. O nosso lar estava previsto para antes da pandemia, né? E Chico para Sempre estava previsto para junho, né? Então a gente vê da importância, como você destaca a polarização no início, né, do nosso bate-papo, a importância de vir essa história tão bonita, né, numa época tão importante que a gente está vivendo, né, aqui no Brasil. Então veio realmente no momento mais oportuno possível a gente realmente ter esse resgate do amor do Chico, da vivência realmente dele, né, a vivência do Evangelho pura, né, e também nosso lar que vem ainda, né, estamos realmente no final, espero eu, finalização de uma pandemia, mas como foi oportuno, né, porque os sentimentos foram mexidos, as consciências foram mexidas, né, dentro de cada um, e realmente vem uma mensagem tão importante, né, de peso realmente, de reflexão, né, de até mesmo o instigar de uma reforma íntima que estamos todos passando, né? Então, vem as temáticas em horas muito, muito propícias. É muito interessante a gente observar esse trabalho da espiritualidade que o Rabelo citou, né? Desse planejamento que se faz. Olha, a gente fica, né, com as nossas agonias, o público nas redes sociais, mas está longe, mas está longe. Calma, que tudo acontece na sua hora certa. Né? E realmente o público, eu entendo essa ansiedade, porque foi uma espera, né, de 2010 até agora, né? Então está todo mundo realmente ansioso, e o que a gente pode antecipar é que justifica a ansiedade, porque está uma obra muito bonita, né? O Rabelo não antecipou, mas eu falo mesmo do Edson Celular, eu falo mesmo, né, da Fernanda, eu falo da Ju, porque a ambiência que se criou, inclusive, nos bastidores, é algo a se destacar também. Primeiro por ser, de fato, né, como o próprio Godinho, que estava conosco também, nosso presidente, né, destacou lá. Olha que coisa interessante a gente observar a ambiência positiva que se cria em torno de uma mensagem como essa, né? E ali a gente via uma família realmente reunida, né? Pessoas com aquele propósito de levar, né, a arte, sobretudo, né, e levar realmente essa mensagem positiva e de bem. Então, o bastidor era o início, né, a gente acompanhou, eu e a Ida, sobretudo, o início de algumas gravações, e era sempre realmente com uma prece, né, com uma ambiência positiva, com palavras positivas, com música também, né, a gente acompanhou. Então, eu acho que isso refletiu muito o resultado, né, que vai ser visto pelo público. Essa união, realmente, esse propósito maior, né, muito além de todos nós envolvidos, todos, né, e da mensagem realmente de bem que se estava deixando ali, e no momento mais oportuno possível. Então, outra data para marcarem, já deixem aí, já comprem a agenda e já coloquem, 31 de agosto de 2023, nosso Lar 2, os Mensageiros. Lida. Olha, foi muito gostoso, muito gratificante ter visitado as gravações do nosso Lar 2, por esses motivos que a Mayara falou, a equipe colaborativa, harmoniosa, todos sorrindo. Nós ficamos, acho que, 2 dias inteiros lá, não vimos uma palavra ríspida, uma discussão, nada. E o mais importante da mensagem do filme, né, que traz, é a justiça divina, que nos dá a oportunidade de fazermos novamente o nosso caminho, quando nós erramos aqui na Terra e que nós podemos recuperar. Então, aquilo que Chico fala, né, não dá para fazer um novo começo, pode dar para fazer um novo final. Então, tudo isso é trazido nessa obra. Muito bonito, muito gostoso. E para aprofundar, gente, leia o livro, porque é muito interessante a gente passar por todos aqueles casos, né, que às vezes o cinema, por ser rápido, o audiovisual, ele é mais imediato para nós, mas o livro ele aprofunda e traz para nós assim detalhes que às vezes a gente precisa de conhecer, né? Então, muito bom ter participado. Aliás, Ida, você me fez pensar numa sugestão que eu vou transmitir.
No dia 13 de outubro, próximo mês que vem, daqui uns dias, nós vamos ter um documentário sobre o Chico Xavier, né? Um filme documentário, um filme documentário. Então, vamos sugerir para os amigos e amigas aqui, leiam as biografias do Chico, leiam o que vocês, pega filme, vejam de novo o filme Nosso Lar, Kardec, mas leia alguma coisa sobre o Chico, para quando vocês chegarem no documentário, vocês vão ver como é que vocês vão ficar encantados. E, após a estreia desse documentário, vocês poderiam reler esses 2 livros, O Nosso Lar e Os Mensageiros. Mas quando vocês chegarem, vocês vão chegar lá assim, totalmente para se deixar envolver por essas filmagens do Nosso Lar 2, que realmente é uma coisa extraordinária. Aqui foi falado, antes de nós passarmos para o encerramento da nossa reunião, aqui foi falado a respeito do momento oportuno. Fez um projeto e tem outro projeto. Nós estamos encerrando. Então, é lembrar que nós, quer aceitando ou não aceitando, nós vivemos no tempo de Deus. No tempo de Deus. Porque para tudo há um tempo de Deus. Nós vivemos sob o tempo de Deus e eu recomendo, devido ao horário, que vocês leiam no Eclesiastes 3. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de matar, há muito de fazer guerra, de amor, de tudo. Leiam Eclesiastes 3. Então, nós chegando ao final das nossas reuniões, da nossa reunião, do nosso bate-papo, foi muito agradável. Eu gostaria, neste momento, de pedir que fizesse as considerações finais. Mas, antes dessas considerações finais, eu queria informar os companheiros, irmãos, irmãs, que é a questão do tempo. Se 10 anos atrás, se 5 anos, se há 4 anos, talvez, nós fizéssemos uma programação, a gente não ia imaginar que a FEB iria criar uma área chamada FEB Cinema. Então, vocês vejam, havia uma coisa modesta, um setor. Hoje, a Federação Espírita Brasileira, ante as necessidades do momento e os desafios, nós temos a FEB TV, que o Rabelo está na coordenação, né, que é ligada à área da FEB, da comunicação. Não aquela área do movimento espírita, a área da FEB chamada Comunicação Social Espírita. E nós, aí, da Maiara e todos nós, fazemos parte. O Wagner, inclusive, faz parte, porque ele está levando avante esses projetos. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por esses momentos de grande alegria. E peço que cada um, em 1 minuto, façam as considerações finais, por favor. O nosso convidado especial, Wagner, então. Obrigado, seu Rabelo. Eu vou reforçar o convite, dizer que existe, sim, um planejamento muito maior do que nós e acho que estamos todos imbuídos aí nesse momento em fazê-lo acontecer. Parabenizar mais uma vez a iniciativa da FEB em abrir esta janela para o cinema, para o audiovisual, dizer que temos muitas sementes boas para continuar plantando, regando, para construir árvores em imagens, né, em imagens e sons que possam continuar falando dos temas que nos são caros, que nos são queridos. E estou à disposição, estou nas redes sociais aí, né, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. A gente está aí à disposição para encontrar, para trocar ideia, para ouvir. Depois que um filme lança, a gente sempre se debruça muito nas opiniões das pessoas, porque isso também é motivo de aprendizado, né? Todas as críticas, quando bem intencionadas, são muito bem-vindas. As críticas mal intencionadas a gente vê e deixa escorrer aí, porque a má intenção não precisa criar semente, né? E vamos em frente, gente. Eu acho que é exatamente o próximo filme, o próximo trabalho, tudo isso com essa permissão de estarmos aqui. Quão importante é produzir cultura no nosso país, quão importante é produzir arte,
E que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Sou muito feliz nesse sentido. Quero continuar doando aí o meu máximo para que boas coisas venham pela frente aí. Nos vemos muito em breve. Vejo todos vocês indiretamente no cinema, agora a partir do dia 13 de outubro. E obrigado, muito obrigado aí a Marta, a Ida, a Maiara, o seu Rabelo, amigo de tantos e tantos anos, e por tantos e tantos anos que virão. Muito obrigado a todo mundo. Nós que agradecemos. Então... Pedir às damas, né, Marta? Porque eu falo por último. Tá. Rapidinho, que o nosso tempo está chegando ao final. Eu acho que é uma satisfação muito grande estar trabalhando com esse projeto, FEB Cinema. Eu acho que o audiovisual é o futuro mesmo. A pandemia mostrou mais do que nunca que em casa, né, a gente pode assistir o audiovisual e está todo mundo muito aficionado por cinema. E essas obras espíritas, essas obras que trazem, né, o mundo espiritual para nós, que trazem esse além da tela, é muito gostoso e satisfaz muito a nossa necessidade de saber um pouco mais sobre a vida além da morte, né, da morte do corpo físico. Então, estou muito satisfeita. Marta, essa iniciativa foi muito boa. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e vamos continuar juntas e juntos sempre nesse projeto e nesses projetos que virão por aí, tá? Com muita satisfação. Com certeza. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Agradecer o espaço, né, Marta? Realmente foi um bate-papo muito interessante. A gente não vê a hora passar, já fomos, né? Participação de vários animaizinhos, e realmente a FEB Cinema tem sido um selo muito exitoso, né? Desde o seu início. A gente tem várias parcerias, já estão em andamento, perspectivas. Temos mais de 600 títulos pela FEB Editora, né? Mais de 600 roteiros para adaptação às telas, né? Então, temos uma caminhada aí muito desafiadora, bonita, e acreditamos realmente que temos muito, né, juntos, como enfatizou a Ida, a realmente levar na divulgação doutrinária. Eu vou encerrar com Emmanuel, né? Mais do que as minhas palavras, muito além, eu vou encerrar com as palavras de Emmanuel, que eu acho que são bem propícias para agora, o nosso bate-papo de hoje. No livro Consolador, ele se pergunta, né, o que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças das almas. Não tinha como encerrar de outra forma, né? E só lembrando a todos, o nosso querido amigo Belmiro, que está aqui conosco também, né, na parte técnica, tem um trailer Chico para sempre, né, para que todos conheçam um pouco mais esse trabalho. E realmente marquem aí dia 13 de outubro. Obrigada, Marta. Agradecer a Marta aí pelo carinho, né? A Marta tem sido sempre a nossa inspiradora nesse trabalho de abrir porta, que a nossa casa, ela é compreensivelmente, a FEB ela é muito tradicional, ela é muito cuidadosa e tem que ser, né? Eu vou agradecer por isso, mas eu quero dizer que todos nós temos um projeto. O Wagner fazia o filme, a Marta de virar anjo, espírito puro, quando chega a hora de encontrar com Jesus Cristo lá do outro lado, que vai demorar certamente, né? Com certeza, muito tempo. Bota a estrada. Bota a estrada, mas é bom que nossos ouvintes, telespectadores, lembrem uma coisa importante. Qual é o meu futuro? Para onde é que eu vou? O que é que não me aguarda? O meu anjo bom vai me ajudar nessa hora? O filme, de certo modo, os 2 filmes, ou os 3 filmes, vai nos ajudar nisso. O Chico Xavier, como é que foi o desencarne dele? Como é que vai ser o meu? E lá atrás, as alegrias de ver Chico fazendo e sendo recebido pelas entidades iluminadas. Como é que a gente constrói essa caminhada nossa para que seja uma construção continuada da nossa caminhada em busca da luz? Queremos desejar carinhosamente a todos um bom filme, uma boa introspecção e, se puder, um bom momento de paz nesse dia, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Muito bem, muito obrigada a todos vocês.
aos nossos queridos irmãos e irmãs, ao Wagner, ao Rabelo, à Ida, à Maiara. Olha, vocês vão ver depois, vocês vão ter notícia desse programa, a turma vai amar, já está amando, eu que estou aqui, já estou assim, apaixonada. Então, para encerrar, o que nós teríamos a dizer para fechar? Eu lembrei de uma passagem de Jesus. Quem tem olhos para ver, que vejam. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Mateus, está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 15 e 16. Uma boa semana para todos vocês. E na segunda semana, no dia da estreia do filme documentário sobre o Chico, vocês estarão também recebendo esse material, essa entrevista, esse programa. Um abraço para todos e muito obrigada. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café. A gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresentou Espiritismo e Atualidade.